Olá, eu sou Estela Florencio, escritora diretamente de São Paulo, Brasil, e eu preparei para vocês uma lista de 10 livros sobre relacionamentos abusivos. Esse é um tema ao qual eu me dedico já há vários anos, então eu estou sempre lendo a respeito. Vamos lá? Os livros que eu vou indicar estão em ordem aleatória, não tem uma classificação, primeiro, segundo, terceiro, beleza? Começamos, deixa eu abrir aqui minha lista, ok. Começamos com Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. É um livro autobiográfico em que a autora conta seu relacionamento abusivo com outra mulher e costura essa narrativa com uma série de livros e artigos sobre a cultura queer. O que é cultura queer, bem simplificado mesmo, é tudo que se refere à comunidade LGBTQIA+. Algumas pessoas talvez digam, eu sou hétero, eu não vou me identificar. Você vai sim. Qualquer vítima, qualquer sobrevivente vai se identificar, é uma delícia o livro. Aliás, qual a diferença entre vítima e sobrevivente? A vítima está numa relação abusiva, a sobrevivente já saiu dela. O próximo livro é Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ele é um romance ficcional inspirado por vivências da autora e conta a história de uma família vítima de um pai abusador na Nigéria dos anos 80, uma época em que havia perseguição a jornalistas, prisões, torturas, etc. Quem narra a história é Kambili, a filha adolescente desse abusador, desse tirano doméstico, um católico fanático que renega a religião dos seus pais e a história do seu povo. É um romance extremamente bem escrito pela Chimamanda, que faz a gente sentir a aflição que é viver sob a pata de um abusador. Outro romance que eu indico vivamente é Tudo é Rio, da Carla Madeira. O romance é surpreendente, profundo, tocante, veloz, poético, tudo isso junto. Ele conta a história do casal Dalva e Venâncio. A vida deles é cortada por uma tragédia medonha, tragédia que é resultado de machismo, de ciúme, de egoísmo, e uma terceira personagem vai se misturar à história desse casal, que é a prostituta Lucy. Algumas pessoas dizem que o livro é pró-abuso, o que é um absurdo. Isso é um abuso, dizer que o livro é pró-abuso. A literatura trata da vida não como ela deveria ser, mas como ela é. Ela pode penetrar em todos os cantos, nos mais obscuros, nos mais improváveis. A literatura ficcional revela realidades ocultas, ela não é um manual de conduta. Enfim, leia Tudo é Rio, é incrível. Mais um livro sobre o tema é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, que é o pseudônimo de Não Sabemos, embora existam muitas teorias por aí. Seja lá quem for, essa pessoa escreve muito bem. Esse romance começa com a morte da mãe da protagonista, uma morte mal explicada, e essa filha, Délia, que é a narradora, se lança dentro e fora de si mesma em busca de pistas da vida dessa mãe e de explicações para o relacionamento abusivo que a mãe viveu nas mãos do pai da Délia. Nessa jornada vai acontecendo uma simbiose muito interessante da filha com a mãe. É um romance de dúvidas, de busca, de suposições, não de respostas. Próximo livro que eu indico é Quem Conta Essa História? Relacionamento Abusivo com um Narcisista, da Simone Veloso e da Nali Druby. A Simone Veloso faz há anos um trabalho incrível nas redes sociais, explicando as artimanhas, métodos, táticas dos abusadores e ensinando como romper o abuso e como se proteger de outros possíveis abusos. Nesse livro, há vários contos inspirados por histórias reais, cada um deles com duas versões
da mesma história, a versão do abusador e a versão da vítima. E depois tem uma análise das fases dos relacionamentos abusivos, uma reflexão daquela história em particular. É um livro excelente para compreender o método que abusadores usam para identificar se fomos ou se somos submetidas a algo desse tipo. Vale a pena. Na mesma linha, nós temos o excelente De Olhos Abertos, da Manuela Xavier. Nessas páginas, a Manuela costura o micro com o macro. Ela conta a própria história como sobrevivente de uma relação abusiva e analisa do ponto de vista histórico e psicanalítico por que a nossa sociedade há milênios é tão próspera ao abuso e aos abusadores. Quão importante é não apenas identificar os abusos, expô-los, proteger a próxima vítima com a melhor das armas, que é a informação, mas também quão importante é mudar a estrutura machista que protege e mantém esses atos. É um livro necessário. Mais uma indicação é o romance O Remorso, de Baltazar Serapião, do Walter Ugumãe. Aqui o autor trata com seu verbo poético, que tem um perfume de Guimarães Rosa, ele trata de um ponto essencial, o quanto uma sociedade brutalizada pelo machismo é responsável por naturalizar, por tornar natural, comum, cotidiano, normal a violência contra a mulher. No livro, nós conhecemos uma sociedade absolutamente primitiva e brutal para com as mulheres, uma sociedade em que a culpa dos estupros e surras sistemáticas que as mulheres sofrem é delas. A culpa é delas. Pois é, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Num determinado momento em que o Baltazar já havia submetido sua esposa a todo tipo de violência, ele sente um desconforto que ele cataloga como remorso, o remorso de não tê-la educado melhor. É um livraço. E o prefácio foi feito apenas por José Saramago, só isso. Inclusive, esse livro ganhou o prêmio José Saramago, se não me engano, em 2007. E por falar no prestigiadíssimo prêmio José Saramago, minha próxima indicação o ganhou este ano, em 2023. É o romance Dor Fantasma, do Rafael Galo. O Rafael não escreveu um romance sobre abuso, o tema, o foco é outro. Mas o seu protagonista, que narra a história, é um tremendo de um abusador. O pianista Rômulo Castelo abusa da esposa, do filho, dos alunos, dos amigos. Ele é delirante na sua megalomania, é violento, agressivo, egoísta e sempre justificando os seus atos brutais. Aliás, essa é uma estratégia que todos os abusadores usam. Eles partem de uma premissa que faz sentido e inserem distorções nessa premissa para justificar qualquer ideia que eles queiram. Enfim, então, se você quiser ver como funciona a cabeça de um narcisista, de um psicopata, de um abusador e, ao mesmo tempo, ler uma história que você não consegue parar de ler e que não faz concessões, além de ser incrivelmente bem escrito, vai com tudo no Dor Fantasma, do Rafael Galo. A próxima indicação é polêmica, porque muitas pessoas torcem o nariz para essa autora. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Minha dica é que você deixe de lado seu preconceito contra clichês, pois eles existem no livro, tá? É isso aí, eles estão lá. E veja que construção bem feita da protagonista Lily. Para mim, o ponto alto é uma conversa que a Lily tem com a mãe no fim do livro. As duas se irmanam na experiência de terem sido vítimas de violência doméstica e essa conversa é uma pérola e fala de coisas muito importantes. Além disso, as dúvidas que a Lily enfrenta expõem muito bem o quanto é difícil sair de uma relação abusiva.
Algumas fãs da Colleen Hoover romantizam o abuso, defendendo que Lily fique com o seu abusador. Isso só prova duas coisas. A primeira é que a autora criou um personagem sedutor e abusadores são os sedutores, né? Há momentos do livro que você começa a torcer para ele. Ela carregou nas tintas? Carregou. Mas, como eu disse, o livro tem clichês, passa por cima disso. Segunda coisa, o fato de mulheres defenderem o personagem abusador prova a existência do machismo estrutural na nossa sociedade. A própria autora é acusada de passar pano para relações abusivas. Nesse livro, isso não acontece. Eu sei que esse livro tem uma sequência, eu não o li, mas nesse que eu estou citando, isso não acontece. E por último, mas não menos importante, indico Cho, Relações Abusivas, sob um novo olhar, pela editora iGaláxia. Como assim, Estela? Você vai indicar um livro seu? É claro que sim! Eu estou super feliz com o resultado, o livro está incrível. Cho é um romance ficcional narrado por Isadora, uma personagem deliciosa, desbocada, irônica, que esculacha os abusadores. A narrativa é ágil, eu garanto que você não vai conseguir parar de ler. E o novo olhar a que o subtítulo se refere é a leveza, até com pitadas de humor, sem perder a contundência, a seriedade e o respeito que o tema exige. Nossa, mas é possível fazer isso assim? Leia o Cho e você vai ver. Essa é, aliás, uma característica da minha literatura há mais de 20 anos. Escrever com a leveza possível sobre temas difíceis. Eu criei Isadora misturando três coisas. O relato de mais de 40 mulheres que eu entrevistei, que viveram relações abusivas, a minha imaginação, é um romance ficcional, afinal, e a minha experiência, porque eu também passei por uma relação abusiva, por sorte, um namoro breve, mas que deixou marcas e que também fez com que eu me concentrasse nesse tema, né? Em primeiro lugar, para tentar entender o que eu tinha vivido e daí seguir em frente. Todos os livros que expõem as entranhas do abuso merecem vir à tona, precisam vir à tona. Essas narrativas todas, em estilos variados, são muito importantes, porque a maneira mais eficaz e rápida de proteger a próxima vítima é informar o que é um relacionamento abusivo. É fazer com que esse conhecimento se espalhe. Acabar com o machismo é importante? É muito importante. Ter métodos legais de punição também? Sim, mas isso demora. A informação estende a mão para a vítima hoje, agora, e a levanta do medo e da confusão em que o abusador a colocou. A voz das mulheres precisa ser ouvida, a nossa voz que foi brutalmente silenciada por milênios, nossa voz que nunca contou a nossa história precisa ser ouvida. Não, por acaso, a maioria dos livros que eu citei nessa lista foram escritos por mulheres. Eu espero que vocês leiam alguns ou todos esses livros e ganhem com isso o conhecimento que liberta e possam espalhar esse conhecimento que liberta. Beijo.